Pai do Senhor, irmãos, todos estejam na graça de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que todos vocês estejam muito bem mesmo, amém? Irmãos, hoje eu vou dar continuidade na nossa palavra, que está em livro, nós estamos entrando hoje no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1. Vamos dar continuidade, né, à nossa leitura bíblica. E aos poucos nós vamos chegando lá, né? Nós sabemos que a Bíblia é um livro, né? Tem bastantes livros, bastante histórias para nós lermos, bastante aprendizado, né? Para nós aprendermos mais desse Deus tão grande que nós servimos. Não vemos, mas servimos e acreditamos, amém? Vamos dar continuidade. Nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Salomão oferece sacrifícios. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era como ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, e aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e todos os príncipes em todo o Israel, chefes do país. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão. Com ele, ao alto que estava, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. A melhor coisa que Salomão fez foi pedir a Deus sabedoria, irmãos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no seu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que o aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento se te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, na qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Irmãos, aqui nesse versículo nós vemos que a inteligência, né, de Salomão, quando ele resolveu pedir a Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido riquezas, honra, né, como Deus falou aqui com ele. Ele poderia ter pedido a disseminação dos seus inimigos, ou mais dias de vida, né?
mas ele preferiu pedir sabedoria para poder lidar com o povo de Deus. Então ele foi super inteligente nessa parte. A fidelidade dele com Deus fez com que Deus tivesse mais e mais vontade de honrar aquele homem, amém? As forças e as riquezas de Salomão. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, o rei sobre Israel. Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pôs-os nas cidades do carros junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta mudança como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinham Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, aos mercadores do rei tomavam seu linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiraram cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao monte, como uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carros e 80.000 de cortassem na montanha, e 3.600 imperadores sobre eles. Salomão enviou Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedestes com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para o holocausto da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa? Visto que os céus e até os céus dos céus e não podem conter. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar o buril. Juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumas do Líbano, porque bem sei que os seus servos também sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com seus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo para trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 bados de vinho, e 20.000 bados de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa do Senhor
e para o seu reino. E agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão, Abi, e cujo pai foi homem de Tiro, e este sabe lavrar em ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeiras, púrpura, pano azul, linhos, carmesim, e hábil para todas as obras de buril, todas as invenções, coisas que lhe propuser, juntamente com seus sábios e os sábios de Davi, seu senhor, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada e o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister de dar, traremos em jangadas pelo mar e Jobe, e tu farás subir a Jerusalém. Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta que os contara Davi, seu pai, e acharam os 153.600, e fez eles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Nesses primeiros versículos nós vemos um tempo de Salomão. Salomão também engrandeceu ao Senhor, mas encerrou a sua vida engrandecendo a si mesmo, irmãos. E com razão, Salomão quis os líderes de Israel soubessem e se dessem conta de que a prosperidade estava apoiada somente no sangue do cordeiro, simbolizado pelo sacrifício. A arca tipificava a posse da terra, representava o trono de Deus e a vitória na herança. O templo representava a era do reino glorioso que está por vir. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ele surpreendeu até mesmo ao Deus, né? Porque Deus achava que ele poderia pedir riquezas, honra, né? Pedir que os seus inimigos fossem destruídos. Não, a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria, né? Que essa foi a noite que se seguiu aos dias dos sacrifícios. Muitos criticavam Salomão por ter feito tal pedido, alegando que ele deveria ter pedido outras coisas, né? Você vê como é que é as coisas, né? Salomão pediu sabedoria, mas as pessoas que estavam ao seu redor o criticou porque ele não pediu o que poderia ter pedido, né? Porque tudo nós podemos pedir a Deus. Se estiver, não, tudo está ao alcance de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus o melhor. E se Salomão achou que o melhor para ele era sabedoria, então isso foi o pedido dele. Que Deus destruísse os inimigos, ele poderia ter pedido. A respeito disso, em 1 Romanos 3,10, é proclamado que o Espírito Santo disse: e agradou ao Senhor que Salomão pedisse isto. Se o Espírito Santo disse que Deus se agradaria do pedido, e seguradamente ele o fez, isto deve ser o suficiente para nós. Então, nós temos que aprender a pedir a Deus algo que nós sabemos que não é bens materiais, mas sim algo que agrade aos olhos de Deus. E por que não a sabedoria? Porque se nós pedirmos sabedoria para Deus, nós podemos aprender a agir, a fazer o que é certo. Mas infelizmente, irmãos, claro que nós vamos chegar lá, nós vemos que Salomão, ele foi, né, ao agrado de Deus, começou bem, né, porque aqui é como fala que do início vai até o final. Por um tempo, Salomão também engrandeceu ao Senhor, mas infelizmente ele encerrou a vida dele agradando, engrandecendo a si mesmo. E é esse o pior pecado do ser humano.
É esse o problema, é nós querer engrandecer tanto a Deus, que quando Deus vem e nos conforta, Deus vem e nos dá o que realmente nós necessitamos, nós passamos a engrandecer a nós mesmos. Nós não damos o crédito a Deus. Aquilo que Deus fez por nós, nós tiramos os créditos de Deus. Isso acontece com muitos irmãos. Então, nós temos que pensar bem no que nós vamos fazer, no que nós vamos pedir. Amém? Capítulo 3. Salomão inicia a construção do templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde havia sido mostrado a Davi, seu pai. No lugar de Davi, tinha preparado a eira de Omã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia do mês, no 4º ano do seu reinado. As medidas e os materiais para o templo. Essas são as medidas que Salomão pôs para os fundamentos do edifício da casa de Deus. A primeira medida de comprimento em covados foi a 60 covados e a largura a 20 covados. O pórtico que estava na frente tinha comprimento de 20 covados, com uma largura da casa e a sua altura de 120 covados. E revestiu do por dentro de ouro puro, e cobriu a casa grande com madeira de cipreste, a qual cobriu o ouro fino, e fez ressaltar sobre ela palmas de cadeias. Cobriu também a casa com adornos de pedras preciosas como ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Assim cobriu a casa e suas vigas, as suas soleiras, as suas paredes e as suas portas com ouro, e esculpiu querubins pelas paredes. O lugar santíssimo. Fez também deste modo a casa no lugar santíssimo, cujo comprimento era de 20 covados, segundo a largura da casa, da frente da casa, também a largura de 20 covados. E cobriu de ouro fino do peso de 600 talentos. E o peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. E cobriu também de ouros e as câmaras. E dentro do lugar santíssimo fez 2 querubins de obra esculpida, os quais cobriram de ouro. O comprimento das asas dos querubins era de 20 covados, porque a asa de um era de 5 covados. A direita chamou Jaquim e a da esquerda Boaz. Capítulo 4. O mobiliário do templo, o altar de bronze. E além disso, fez também um altar de bronze de 20 covados de comprimentos, e 20 covados de largura, e 10 covados de altura. Também fez a fonte de fundição, a qual tinha 10 covados, de uma borda a outra, inteiramente redonda, e a sua altura era 5 covados, e a uma linha de 30 covados, rodeava ao redor. E debaixo dele havia figuras de bois, que o circundavam, 10 em cada covado, e todo ao seu redor eram 2 fileiras de bois fundidos juntamente com a fonte. E a fonte estava situada sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, e 3 para o ocidente, e 3 para o sul, e 3 para o oriente. E a fonte assentava sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam voltadas para dentro, e tinham 1 palmo de espessura. A sua borda era de feitura da borda de um cálice ou de uma flor de lis, e cabiam nela 3.000 batos. As fontes de bronze. Fez também 10 fontes, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para ser lavado e limpo nelas o que pertencia ao holocausto. Mas a fonte era para que os sacerdotes se lavassem nela. Fez também, deste modo, também 10 candelabros de ouro.
segundo a sua forma, os quais pôs o templo 5 à direita e 5 à esquerda. Além disso, fez 10 mesas e pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Igualmente fez com as bacias de ouro, os átrios e as portas. Além disso, fez também o átrio dos sacerdotes e os grandes átrios e as portas do átrio e o cobriu de as portas de bronze. E assentou a fonte no lado direito para o oriente, dirigida para o sul. O resumo da obra de metal de Irão. Versículo 11. Fez também Irão caldeirões e pás e bacias, que são as pias, irmãos. E acabou Irão e a obra, e fazia para o rei Salomão, para a casa de Deus. E 2 colunas e os globos, os capitéis sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 grinaldas, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, e 400 tormãs nas 2 grinaldas, para que cobrisse os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. E também fez as bases e as fontes, pôs sobre as bases. E uma fonte, e os 12 bois debaixo dela, e as caldeiras, e as pás, e os garfos, e todos os utensílios deles. Fez Irão para Salomão, para a casa do Senhor, de bronze polido, e os fundiu o rei nas planícies do Jordão, e em terras de losa entre Sucote e Sereda. E Salomão fez todos esses utensílios em grandes abundâncias e a ponto de não poder calcular o peso do cobre. Assim fez Salomão todos os objetos para a casa do rei de Deus, e ao altar de ouro também. E as mesas sobre as quais ficavam os pães da proposição. Deste modo os cartiçais e as suas lamparinas de ouro muito puro, para que os acendessem diante do oráculo, conforme os costumes, e as flores e as lamparinas e os espevidadores foram feitos de ouro finíssimo, e também os pires e as bacias e as colheres e os incensários de ouro finíssimo, e quando a entrada da casa, as suas portas interiores de dentro do lugar santíssimo, bem como as portas da casa do templo, eram de ouro. E foi acabada a construção, assim toda a obra que fez Salomão para a casa do Senhor, e colocou Salomão nela coisas que Davi, seu pai, tinha dedicado, e pôs a prata e o ouro e todo o utensílio dos tesouros da casa de Deus. Os líderes reunidos para dedicação. Então Salomão juntou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os príncipes das tribos, as cabeças das famílias e os filhos de Israel, para que trouxesse a arca do concerto do Senhor para a cidade de Davi, que é Sião. E se ajuntaram o rei e todos os varões de Israel, por ocasião da festa que foi no 7º mês. A arca é introduzida ao templo. E vieram então todos os anciãos de Israel, os levitas tomaram a arca, e levaram a arca ao tabernáculo do testemunho, e todos os utensílios sagrados do santuário que estavam no tabernáculo, os sacerdotes e os levitas os levaram. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia ele se reunido, tinha diante da arca sacrificar ovelhas e bois, que pela sua mudança não se puderam contar nem numerar. Os sacerdotes colocaram a arca do concerto do Senhor em seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar do assento da arca, e assim os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E se sobressaíam para fora os varais, de modo de que viam as pontas dos varais, desde a arca até diante do oráculo. De fora não se podia ver, e ali estiveram ali até o dia de hoje. Na arca não havia a não ser as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, com os quais o Senhor tinha feito uma aliança com os filhos de Israel depois que saíram do Egito. A glória de Deus aparece.
E quando os sacerdotes saíram do santuário, por todos os sacerdotes que se acharam tinham sido santificados, sem que ainda tivesse sido ordenado por turnos diários. E os levitas cantores, todos os Asaf, os Emã, os Gedudum, junto com seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, estavam com símbolos e saltérios e harpas ao oriente do altar. E com eles 120 sacerdotes que tocaram trombetas. E quando eles zoaram as trombetas e cantaram todo como uma voz, para exaltar e louvar o Senhor, e quando levaram a voz com trombetas, símbolos e instrumentos de músicas, e quando louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. A casa se encheu então de uma nuvem, a saber, para a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes estar em pé para ministrar todo por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. Paulo disse que agora nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. A segunda pergunta seja feita: nós lhe permitimos agir de acordo com a sua vontade perfeita dentro da sua casa, da nossa vida? Se assim for, logo a glória do Senhor encherá toda a casa de Deus também. Nós somos templos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é templo de Deus. Se nós nos enchermos de coisas boas, de coisas que agradam aos olhos de Deus, Deus vem nos encher com a sua glória. Não se esqueça disso, irmãos e irmãs. Nós temos que entender que Deus, ele é capaz de muito e muito em nossas vidas. Deus, ele é capaz de mudar o nosso destino. Deus, ele é capaz de nos curar. Deus é capaz de fazer tudo. Só que nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter medo. Medo não vem de Deus. Nós temos que ter a convicção e a certeza. Nós temos que ter certeza daquilo que nós não vemos. Nós temos que ter a convicção e a certeza de que o que nós queremos já está em nossas mãos. Nós temos que profetizar que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus. Se eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso conquistar tudo o que eu quero, mas que seja na permissão de Deus. Não é porque eu posso tudo naquele que me fortalece que eu vou querer tudo que não me convém. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado também. Nós temos que saber agradar a Deus. Amém? Que nessa leitura bíblica, irmãos, vocês possam aprender mais e mais de Deus. Vocês possam aprender mais e mais na leitura. Aqui nesses versículos, né, que fala sobre Salomão, nós vamos ver a sabedoria dele, nós vamos ver como ele agiu, o que ele fez, e por último nós vamos ver o porquê que ele pecou perante Deus. Amém? Porque aqui nós vemos, né, quando a arca é introduzida no templo, os sacerdotes, que também eram levitas, eram os únicos que podiam levar a arca, irmãos. Não era qualquer um que poderia carregar a arca de Jesus. A arca da aliança teria que ser carregado por sacerdotes escolhidos por Deus. Deus tinha que permitir. Você não poderia tocar naquela arca, porque se você tocasse naquela arca, você poderia morrer, como aconteceu com o profeta, que a arca foi, né, deslizou e ele ficou com medo da arca cair, ele foi lá, tentou segurar. Ali ele foi fulminado, ele morreu naquele momento. Então, que nós possamos entender que nem tudo nos convém, nem tudo está à mercê das nossas mãos. Nós temos que entender que nem tudo que está às nossas vistas pode ser nosso. Então, vamos agradar a Deus, vamos dedicar mais a nossa vida a Deus. Que vocês possam se agradar com a leitura, que vocês possam me acompanhar sempre que eu lançar aqui o vídeo, que vocês possam escutar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo falar, mas sim pelo ouvir.
Então, que vocês possam ouvir cada palavra, que vocês possam ser edificados, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa multiplicar, abençoar a vida financeira, a vida familiar, a vida sentimental, a saúde e principalmente, irmão, a vida espiritual de vocês. Que Deus abençoe vocês a todo o tempo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe as suas famílias e que seu trabalho seja abençoado por Deus. Amém?